Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec, continuando o estudo da quarta-feira, né? A gente tinha feito uma pausa aí por causa do fim do ano, agora a gente está voltando, né? E estou aqui com o Michel, então vou passar para ele se apresentar. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Depois de 2 semanas aí, com essa mini férias, com os encontros e atividades de final de ano, espero que todos tenham tido um ótimo final de ano, início de 2025. O Lauro tá com um problema de energia lá, assim que retomar ele consegue entrar, e o José ainda está em viagem, né? Então, por enquanto, retorna eu e o Eric. Sejam todos bem-vindos, os amigos de sempre, as pessoas novas que estão chegando. Prosseguiremos estudando essa obra toda quarta-feira. É um pequeno livro de Kardec, chamado O Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, um livro muito desconhecido, um livro que Kardec escreveu para aqueles que nada conhecem sobre o Espiritismo. Portanto, é uma obra específica para os iniciantes no Espiritismo. Lembrando que Kardec escreveu obras introdutórias para quem vai iniciar o estudo. É a melhor maneira da gente estudar o Espiritismo, começar a estudar, é por essas obras, né? Uma delas é essa que a gente está estudando, um livreto muito curto. Nós já estamos aí no estudo 21, no item 23 da obra. Então, aqueles que já estão, vão prosseguir o estudo. Aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. Não esqueçam de curtir, compartilhar os nossos canais. São 4 canais no YouTube transmitindo, é o Espiritismo em Kardec, do Eric, é o Kardec Tube, o meu canal, tem o canal Estudar Kardec, do Lauro, e o canal do José, que é o próprio nome dele, né? Então é muito importante. E fora as redes sociais que a gente tem aí para divulgar os conteúdos. Nós também temos um canal no WhatsApp para aquelas pessoas que querem estudar mais a fundo Kardec, trazer questões sobre a obra de Kardec. É um canal exclusivamente para estudar Kardec. A gente tem o WhatsApp, as pessoas que quiserem, depois a gente coloca o link aí, pode fazer parte do grupo. E agora, em 2025, a gente vai se reunir aí, ainda não tem uma data definida, mas a gente vai se reunir para fazer estudos fechados, né? Só com quem participa desse canal do WhatsApp, aí a gente vai abrir para todos poderem falar no vídeo, vai ser um estudo mais aprofundado, mais detalhado. E esse estudo aqui, que quem tiver dúvidas pode mandar perguntas pelo chat, né? De preferência, primeiro aquelas perguntas sobre o tema que a gente vai estudar e depois sempre sobra um tempinho para a gente falar das questões em geral. Que a gente tenha um início de 2025 muito bom, que a gente continue estudando, unidos cada vez mais, chegando mais pessoas, entendendo a importância e a grandiosidade de Kardec, e que a gente inicie, então, hoje o item 23 da obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Lembrando que todas as obras de Kardec, as 23 obras de Kardec, estão disponíveis de graça no site kardecpedia.com, que também é um aplicativo gratuito que a pessoa pode baixar no celular. Tem todas as obras de Kardec, inclusive no francês, no original. Então, feitas essas referências aí, se o Eric não tem mais nada, eu já inicio a leitura. Aí já vamos ler e comentar. Pode iniciar. Então, o item 23 é Kardec falando agora. As evocações espíritas não consistem, como alguns imaginam, em fazer voltar os mortos com um aspecto lúgubre da tumba. Não é senão nos romances, nos contos fantásticos de fantasmas e no teatro que se vêem os mortos descarnados saírem de seus sepulcros vestidos de lençóis e fazendo estalar seus ossos. O Espiritismo, que jamais fez milagres, tanto esse como outros, jamais fez reviver um corpo morto. Quando o corpo está na cova, aí está definitivamente.
Mas o ser espiritual, fluídico e inteligente, aí não está metido com seu envoltório grosseiro. Dele se separou no momento da morte. E uma vez operada a separação, não tem mais nada de comum com ele. Então vejam, Kardec aqui traz bastante informações importantes, informações que a gente sempre está batendo na tecla, que são informações que passam descuidadas pelo movimento espírita, que tende muitas vezes a não perceber o que ele está dizendo e não perceber o quanto é diferente o que Kardec coloca em suas obras para o que muitas vezes é falado nas próprias casas espíritas. Vejam que ele começa mostrando que o processo de evocar os espíritos, ele não tem um aspecto como os romances, as lendas costumam colocar. Vejam que quem aí conhece a literatura, quem acompanha os filmes, as séries que tratam de espíritos, de almas, geralmente apresentam essa relação de conversar com os mortos como uma coisa esquisita, misteriosa, fantástica, assustadora, fantasmagórica. É muito comum nos filmes e nas séries, nos próprios livros, romances, literaturas, tratar dessa maneira, né? Quando, na verdade, isso nada tem a ver com a evocação que o Espiritismo ensina. A evocação que o Espiritismo ensina é um processo natural em que eu chamo os espíritos desencarnados e esses espíritos, enquanto espíritos, se comunicam. Não tem nada de espíritos se apresentando com uma aparência assustadora, horrível, saindo dos cemitérios, dos túmulos, aquela coisa que muitas vezes as lendas e as pessoas que têm imaginação fértil pensam. Então ele deixa muito claro que não faz parte da ciência espírita essa visão. O espiritismo é uma ciência muito séria e que coloca o processo como algo natural. Então, toda aquela pessoa que quer colocar a mediunidade, a evocação, como uma coisa esquisita, estranha, como uma coisa sobrenatural, maravilhosa, como um espetáculo, como se fosse algo para pessoas desequilibradas, para pessoas que fazem um verdadeiro show, isso não tem a ver com o verdadeiro espiritismo. Porque para o espiritismo, os espíritos nada mais são do que os homens fora do corpo. Então, toda pessoa que dá esse ar para a mediunidade são pessoas que não representam o verdadeiro espiritismo, o espiritismo das obras de Kardec. Porque ele é um fenômeno natural. É muito comum os médiuns que não seguem Kardec se apresentarem como pessoas especiais, esquisitas, que falam diferente, que vivem diferente, que se vestem diferente. Tudo isso é um puro romance que serve só para chamar atenção, fazer espetáculo, atrair gente desinformada, porque o médium sério, espírita, que estuda Kardec, ele é uma pessoa comum, que tem a sua vida pessoal, profissional, familiar e que, em alguns momentos, utiliza o seu tempo para conversar com os seres que já desencarnaram. Sejam os nossos entes queridos, sejam espíritos superiores para aprender, sejam pessoas, às vezes, que possam estar sofrendo para ajudá-las, ouvi-las. É um processo natural. E ele dá uma última informação no finalzinho do item 23, que é muito importante. Aqueles que já nos acompanham sabem que a gente tem mostrado quanto isso está nas obras de Kardec. Que uma vez que o espírito se separa do corpo, ele, olha, veja uma frase final, não tem mais nada de comum com ele. O espírito desencarnado não tem mais nada de afinidade, semelhança com o corpo físico. O que é do corpo físico fica no corpo físico no momento da morte. Necessidades físicas, características físicas.
doenças físicas, órgãos. Vejam que a alma não tem isso. O ser espiritual é outra coisa. Uma coisa é a gente no corpo encarnado, quando a gente está no corpo, e outra coisa é a gente fora do corpo. Vejam, já para concluir essa minha fala e passar para o Eric, preste atenção na frase final de Kardec. Dele se separou no momento da morte. E uma vez operada a separação, não tem mais nada de comum com ele. Então, mesmo aqueles espíritos que são inferiores, apegados à matéria, apegados ao corpo, que estão em perturbação, ou como os filmes, imagina aqueles espíritos que estão ali no cemitério presos, entre aspas, ao corpo. É preso entre aspas. Porque ele não tem mais nada a ver com o corpo. Mas claro que o espírito pode se comunicar achando que está sentindo frio, que está sentindo fome, que está sentindo sede, que está sentindo dor. Mas não é porque ele esteja ligado ainda ao corpo. Porque ele não está mais ligado ao corpo. E sede, fome, frio, dor é algo do corpo. Mas então por que ele diz isso? Porque é algo que a gente diria modernamente psicológico. Não é algo que o corpo está produzindo. Por quê? Porque ele não está mais ligado ao corpo. E como é algo psicológico, eu não tenho que fazer nada com relação ao corpo, porque não é o corpo a causa. Por exemplo, enquanto eu estou ligado no corpo, agora a gente está encarnado num corpo, né? Quando a gente está encarnado num corpo, como agora, nós que estamos aqui conversando e nessa live, tudo aquilo que o corpo produz, ele transmite a sensação para a alma, que somos nós. Então a gente sente fome, sede, dor, frio, calor. Mas isso é algo do corpo, só que o corpo recebe essas impressões e passa a sensação para a alma. O corpo está causando isso. Só que quando eu desencarno, mesmo os inferiores, eu não tenho mais corpo físico. Então não tem como eu ter efeitos físicos na alma, porque não há mais o corpo. Mas o espírito, muitas vezes, psicologicamente, acredita que está tendo aquelas sensações. E a partir do momento que ele entende que ele não está mais no corpo, essas sensações somem. Não é que então ele tenha algo no perispírito, no corpo espiritual que produza isso, porque não tem a ver com o perispírito. Tem a ver com o psicológico dele. Então basta ele mudar de ideias, pensamentos e emoções que essas sensações somem. É por isso que a gente vai ver Kardec conversando com os espíritos. O espírito acha que está sentindo alguma coisa física, logo, conversando com Kardec, ele já percebe que não. Já percebe que não. Por quê? Porque ele não tem mais o corpo. Então ele já percebe que era algo que ele estava simplesmente por hábito. Mas rapidinho ele se desfaz. A gente sabe hoje que os romances ditos espíritas não tratam assim. Eles tratam como se as almas desencarnassem, ficassem tendo necessidades físicas, sofrendo dores físicas, que demoram séculos para a alma se desprender disso, mas isso não é obra de Kardec. Isso não é Kardec. Passo para o Eric, para ele fazer os comentários dele, depois a gente vê se tem questões sobre o assunto. Exatamente, né? Como diz aí no trecho, né? Isso era uma concepção muito da necromancia, né? O pessoal que criticava o espiritismo na época de Kardec, e até hoje, fora do Brasil, ou até no Brasil, relaciona o espiritismo com magia, com feitiçaria, com bruxaria, enfim. E não tem nada a ver, né? Não tem. Você não precisa estar ligado ao corpo físico do desencarnado para evocar o seu espírito, né? O corpo é uma veste que fica, que
o espírito usa para o progresso e depois não serve mais. Então, não tem mais utilidade, né? E o espiritismo não trabalha com a concepção de milagres, como diz aí. Porque, como diz na Gênesis, Deus não derrogaria as próprias leis. Se Deus é perfeito, as suas leis são perfeitas. Então, a ideia de ressurreição, por exemplo, de que você pode voltar com o mesmo corpo, isso não tem lógica, né? Porque o desencarne é uma lei natural, né? Então Deus não derroga suas próprias leis. Então, o espiritismo não, o espiritismo, ao contrário de propagar a ideia de superstição do sobrenatural, ele, pelo contrário, ele diminui essa ideia, porque ele mostra as leis naturais que regulam os fenômenos mediúnicos. Então, a mediunidade não é algo sobrenatural, né? É algo natural. Os espíritos são naturais, né? Mas são outras leis, né, que regulam o espírito e que regulam a matéria. São leis diferentes. E esses princípios se relacionam entre si, né? Então, o espiritismo ele diminui o campo do sobrenatural, do místico, né? Ele traz o que antes era visto como sobrenatural, esses fenômenos, né, agora é visto pelas leis naturais que o espiritismo revela. Então, é uma ciência como se isso trabalha com as leis naturais, né? Não trabalha com a ideia do sobrenatural, do místico, da superstição, né? Ele pega essas verdades, né, que já vem desde o passado, e tira esse aspecto místico e coloca só o aspecto racional científico da questão. E é isso que, assim que o espiritismo se coloca, né? É isso aí. Vamos aproveitar para dar boa noite pro pessoal. O Luciano tá sempre aqui com a gente, né? A Marli, a Raiza ou Raíssa. Agora, se eu pronunciei errado, ela me perdoa. Seja bem-vinda ao estudo. A Maria Júlia, a Nélide, nossa amiga aí do Kardec em Voz. Para quem não sabe, lá no Kardec em Voz é uma das vozes, a voz feminina é da Nélide. O Herbert, o Eduardo. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém para dar oi aqui. Então, o pessoal ainda tá tímido, não, o pessoal ainda não tá aquecido para 2025, não tá mandando questões, né? Você sabe que quando a gente não manda questões, ou tá entendendo tudo ou não tá entendendo nada. Essa é a questão. Mas eu vou ler a 24 já, então, Eric. Já que o pessoal não mandou questões ainda, e a gente vai comentando. Diz Kardec, então, a crítica malevolente procura representar as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Diremos simplesmente que não há para se comunicar com os espíritos nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios uns do que os outros. Que não é preciso para evocá-los nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas. E que não há necessidade de nenhuma preparação, de nenhuma iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para afastá-los, não tem efeito. E o pensamento basta. Enfim, que os médiuns recebem suas comunicações tão simplesmente, tão naturalmente, como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem sair do estado normal. Só o charlatanismo poderia tomar maneiras excêntricas e adicionar acessórios ridículos. A evocação dos espíritos se faz em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa recomendada às pessoas sérias que querem ter relações com os espíritos sérios. É impressionante o item 24. Impressionante o item 24, porque ele tinha que ser transformado num quadro e pendurado nas casas espíritas. Aliás, se a gente repetisse esse texto de Kardec nas casas espíritas e não dissesse que foi Kardec que falou, a gente seria apedrejado. Vejam
o que Kardec tá... Primeiro que Kardec mostra uma coisa muito interessante que a gente não para pensar. Que quem procura apresentar as comunicações de uma maneira ridícula e supersticiosa são as pessoas malevolentes. Ou seja, são aquelas pessoas que não gostam, que são inimigas do espiritismo. Porque como elas são inimigas e contrárias à doutrina, elas mentem e deturpam o espiritismo justamente para ele não ser seguido. É uma maneira imoral de combater uma ideia. A pessoa não gosta do espiritismo, então ela chama de espiritismo e diz que o espiritismo faz coisas que o espiritismo não recomenda fazer. Só que olha que coisa interessante, Kardec está dizendo que quem fazia isso na sua época era justamente aqueles que não gostavam da doutrina. Hoje é o próprio movimento espírita que faz. Por uma questão muito simples que a gente repete aqui faz 2 anos. É que os inimigos do espiritismo assumiram o movimento espírita e falam em nome do espiritismo. Por isso que eles maltratam o espiritismo, deturpam o espiritismo. Deturpam Kardec. Porque, na verdade, eles não gostam do espiritismo. Só que agora a tática dos inimigos mudaram. Na época de Kardec, os inimigos se colocavam como inimigos. Agora eles se fingem de amigos, que é muito pior, né? É muito melhor um inimigo declarado do que um falso amigo, porque o falso amigo faz muito mais mal, porque a gente pensa que ele é amigo. Então vejam, não há essa questão, como a gente comentou, de superstição, algo ridículo no trato com os espíritos, com a mediunidade. Mas a gente vê as casas espíritas Brasil afora, com ar místico, com várias formalidades. Eu lembro que quando eu conheci no início as primeiras casas espíritas, que eu não conhecia a fundo Kardec, eu lembro que eu olhava para os médiuns da casa espírita e dizia, meu Deus, são pessoas... Os médiuns já chegavam com um ar diferente, e as pessoas tinham um certo medo, porque eles se colocam como semideuses, né? Fulano é médium. As pessoas chegavam a falar cochichando, fulano é médium. E todo mundo, meu Deus, ele é médium. Que era a mesma coisa que dizer, ele é diferente, ele é especial. Colocando exatamente o que Kardec disse que não existe isso. Isso não existe para Kardec. Então é muito comum no trato com a mediunidade, sem Kardec, as pessoas colocarem isso. O médium tem uma roupa especial, um jeito especial, que é para fingir autoridade, né? E aí um bando de ignorantes seguindo e idolatrando essas pessoas, né? E quando a gente é esclarecido por Kardec, a gente não cai, né? A pessoa vem com esse teatrinho e diz assim, ó, aqui não, filho. Eu não caio nesse teatro todo, não. Então, quanto mais a pessoa quer aparecer. E aí ele vem no ponto que quem nos acompanha, a gente está aqui há anos dizendo. Olha o que ele diz. Não há para se comunicar com os espíritos nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios que os outros. É Kardec dizendo. O que dizem na casa espírita? Não pratique mediunidade fora da casa espírita, porque você vai estar desprotegido. Deus o livre praticar mediunidade em casa, é só na casa espírita. Vou repetir Kardec. Não há nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios que os outros. Não há. É claro o texto. Porque não é o lugar, não é o dia, não é a hora, não é a forma que importa. Porque eu posso fazer na casa espírita e ter um bando de gente ignorante, obsediada, orgulhosa, imoral, irresponsável, porque não é o lugar. E Kardec dizendo, não há. E ele vai mais, ele diz, não é preciso fórmulas, palavras sacramentais, cabalísticas, nenhuma preparação, nenhuma iniciação. Nenhuma!
E o povo inventa 500 coisas. Tem casa espírita que tu não pode sentar, tem lugar certo para sentar, tem roupa certa para usar, tem preparação no dia da reunião mediúnica. Não pode fazer tal coisa, não pode comer tal coisa, beber tal coisa, não pode ter relação sexual, porque imagina, sexo é pecado, né? Vejam, não tem nada disso em Kardec. Por quê? Porque no final ele mostra o pensamento basta. Tem casa espírita que tem que fazer doutorado de 5 anos para participar de uma reunião mediúnica. E tem que ler, tem que ser doutor em filosofia. Então são várias coisas que as pessoas vão criando. Mas por quê? Para afastar as pessoas da mediunidade. Não, se você começar na mediunidade, você vai ter que mudar a sua vida. Não é qualquer lugar que você pode ir, frequentar. E se resolver parar, você olha, depois que começa, não pode parar. As pessoas ficam falando essas coisas, e aí o povo diz assim: eu não vou assumir essa bronca. E aí as pessoas não praticam mediunidade. Mas nada disso tem que ver. Veja, o pensamento basta. Você está bem intencionado, quer aprender, quer conversar com os espíritos de maneira séria. Está com um sentimento sério, verdadeiro. Isso basta. Interessa o lugar. Vejam ele colocando. Aí ele diz: a evocação dos espíritos, lá no finalzinho, a evocação dos espíritos se faz em nome de Deus, com respeito e recolhimento. Vejam, qualquer pessoa pode ser. Quando eu digo isso, significa que qualquer pessoa, ela tendo esse sentimento, esse respeito, esse recolhimento, isso basta para atrair os bons espíritos. Porque os bons espíritos leem os nossos pensamentos. Então eu não preciso fazer nada formal. Eles leem. Aliás, eles sabem quem é que está fingindo, quem é que não está fingindo. Quem é que é verdadeiro, quem é que é hipócrita. Eles sabem, não adianta a gente fazer um teatro e falar manso e fazer prece de meia hora. Já participaram? Eu já participei. Participei de casa espírita que a pessoa que ia fazer a prece era a hora dela se exibir. Daí ela vinha com palavreado que ela não tem no dia a dia, com uma voz assim. E a gente esquece que os espíritos sabem que a gente é hipócrita, que a gente está fingindo que é um teatro. Os espíritos só querem o quê? Que seja algo sincero, de coração, com respeito, com concentração. É simples. Não dá para mentir para os espíritos, nem para os inferiores dá para mentir. Nem para os inferiores. A gente acha que a gente está vivendo numa sociedade em que a gente finge, né? Porque de encarnado para encarnado a gente pode fingir. Agora, para os espíritos não dá para fingir. Não adianta a gente fingir para os espíritos. Imagina, eu finjo que eu sou uma pessoa maravilhosa e aí eu engano Kardec, engano São Luís, engano Jesus, engano os bons espíritos. Eles vão dizer, eu achei que Michel fosse bom. Eles sabem. Então não adianta fazer tipo. Eu tenho que ser sincero, de coração. Olha, eu tenho as minhas imperfeições, as minhas limitações, mas eu quero tanto conversar com os espíritos, aprender com eles. Aí os espíritos dizem, olha, esse está com sentimentos verdadeiros, sérios. E eles atendem, sempre! Porque não tem dia, não tem hora, não. Mais propício que o outro. Tendo o sentimento é o que importa. Tendo o respeito, a boa intenção. Veja como é simples. É uma lógica simples, é uma prática simples. Porque isso que é a mediunidade. Porque a gente não pratica a mediunidade para salvar o planeta, para evoluir a ciência, saber o futuro, escrever filosofia, evoluir o espiritismo. Não se pratica a mediunidade para isso. Se pratica a mediunidade para aprender com os bons espíritos, conversar com aqueles que a gente sente saudade. E de vez em quando, se for possível, a gente dá uma ajuda. Mas sempre uma ajuda limitada, porque quem sabe, quem pode, são os espíritos superiores, né, gente?
Ah, eu sou um missionário, eu tenho um trabalho muito importante de ajudar esses irmãos sofredores. Espírito imperfeito se achando missionário. Não dá conta da vida pessoal, não dá conta dos filhos, do marido, da esposa. Mas no centro espírita, ele que salva, ele que ajuda. Deus o livre. O que será do mundo se não for ele? Isso é arrogância. Que a pessoa devia aí tratar dos seus defeitos, tratar das suas limitações, tratar da sua ignorância, que a nossa ignorância é gigante. Mas ela acha que ela não tem que estudar, ela tem que ajudar. Ela não é quem aprende, quem precisa de ajuda, ela é quem ajuda. E a pessoa fica se iludindo. Aí como ela é arrogante, os espíritos inferiores ficam brincando com a cara dela. Ficam se fazendo de espírito sofredor para ficar ouvindo o que ela está falando. E ela se achando o máximo, né? Olha, hoje eu atendi 50 espíritos. Tudo espírito brincalhão rindo da cara dela. E a gente criou essa cultura no movimento espírita, né? Que os médios se acham a última bolachinha do pacote. Porque eles ajudam. A gente não consegue se ajudar. A gente não consegue passar 2 dias sem ter um desequilíbrio emocional. A gente acha que vai salvar o outro. Vai achar que é missionário. Isso é uma arrogância e atrai quem? Espíritos que ficam rindo da cara da gente. Tirando sarro. E aí a gente não atrai os bons, né? Não aprende. Por que a gente não aprende? Porque a gente acha que não tem que aprender. A gente acha que tem que salvar o outro. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Prestar atenção no que Kardec está dizendo. Levar a sério o que Kardec está dizendo. É tão bonito quando a gente descobre a nossa ignorância, né? Diz, meu Deus do céu, como eu sou ignorante, deixa eu estudar, deixa eu ler. É tão feio a pessoa que acha que sabe e não sabe, né? E a gente que estuda Kardec vê o povo aí falando de espiritismo, eu digo, meu Deus, não estudou, não leu. O que pessoas que nunca leram 2 livros de Kardec querem me explicar espiritismo é uma coisa, eu no Kardec tudo eu recebo. E eu pergunto para a pessoa, você já leu as 23 horas de Kardec? Não, li uma só. E a pessoa me dá sermão e palestra. Eu digo, meu Deus, não leu. E a gente que estuda há anos a fundo, cheio de dúvidas, né? Cheio de cuidado para não fazer afirmação. E o povo que não leu explicando, falando em nome. Esse é o problema da ignorância, né? Passo para o Eric. Exatamente, né? O espiritismo, ele não tem ritos, né? Não tem ritualísticas, não tem palavras sacramentais, né? Cabalísticas. Você não é a forma que importa, é o pensamento, né? Não que o espiritismo seja contra, se a pessoa quiser ter uma religião, ela ter a forma, mas não é imprescindível. E no espiritismo você não deve misturar isso com o espiritismo, né? Então, tem muito isso, né? Superstições. Eu me lembro que em alguns centros que eu já fui, falavam para vir com uma blusa branca, né? Tem isso, e porque, sei lá, o branco, isso vem da Umbanda, mas eles misturam tudo, né? Então, aí falava que tem que usar branco, enfim, isso não tem nada a ver, né? Não importa a cor, não importa o local, né? Você pode, mediunidade você pode fazer em casa, em qualquer local, o que importa é o pensamento, né? Se você estiver com pensamento ruim, você vai atrair maus espíritos para qualquer local, né? O centro espírita não é um templo mágico, um campo de força. O que atrai ou afasta os espíritos é o pensamento. O horário também, em qualquer horário. Como diz ali, não é necessário nenhum tipo de iniciação, né? O espiritismo não é uma doutrina iniciática, mas infelizmente o movimento espírita trata como se fosse, né? Porque você vê,
para você entrar na reunião mediúnica, você tem que fazer um curso de 10 anos, né? Aí você vê, às vezes você tem um centro espírita com 100 pessoas. Aí só 10 pessoas daquelas 100 frequentam a reunião, eles tiveram que passar pela reunião iniciática, pelo, é como se fosse uma maçonaria, né? Eles querem tem que fazer 10 anos para chegar num grupo secreto ali de pessoas que fazem a reunião mediúnica. As que estão fora não podem, né? Então você tem o fenômeno bizarro de pessoas que estão há 40 anos no movimento espírita e nunca falaram com o espírito, né? É o espiritismo sem espírito, né? Então, por isso que a gente fala aqui da importância dos grupos familiares, né? Da evocação que foi retirada do espiritismo, no movimento, né? E a mesma coisa com relação à alimentação, a outras coisas, o que importa é o pensamento, né? Não nada material, né? E como fala aqui, né? Os inimigos do espiritismo que introduziram isso, né? Tanto os inimigos desencarnados, é a toalha branca, né? A mesa branca. Tanto os inimigos desencarnados quanto desencarnados, né? A gente vê muitos pseudo-sábios aí que escreveram romances e, em vez de estudar Kardec, estudam esses romances, né? Então, infelizmente, o estudo de Kardec foi negligenciado, né? Estudam só as 5 obras, o chamado Pentateuco, né, entre aspas, ou nem isso, né? Só o Evangelho, ou nem isso, às vezes, e pegam outras obras fantasiosas e com teor ridículo, né? Porque é para ridicularizar o espiritismo, né? É para ridicularizar perante a opinião pública, né? Então você cria um romance fantasioso, né? Um carro voador, com um dragão, com fada, gnomo, aí chama aquilo de espiritismo e as pessoas vão olhar e vão achar, ó, que ridículo, isso aqui é espiritismo. Então é uma estratégia dos inimigos do espiritismo para tentar ridicularizar, né? Para as pessoas não conhecerem o verdadeiro espiritismo. Isso aí você escreve um romance fantasioso de espírito com arma magnética, lutando, né? Vira um Star Wars. E, e é uma estratégia para ridicularizar, né? Infelizmente, e pegou aí, né? Tem até filme disso. Aí quando alguém mais racional vê aquilo, não, isso aqui é bobagem, não dá para levar a sério o espiritismo, né? Porque então é realmente uma estratégia dos inimigos do espiritismo para ridicularizar o negócio. Aqui tem uma pergunta, Luciano, tem casa espírita que não tem nem reunião mediúnica? Pelo que eu sei, a maioria tem, mas como eu falei, aquilo algumas não tem, né? Mas a maioria tem, mas é aquilo. É extremamente fechado, né? Não faz evocação, não tem análise racional, né? Aí acabam caindo na mistificação, pseudo-sábios, e é isso, não tem uma coisa para poucos ali do centro, né? Eu mesmo já frequentei centros que tinha muita gente, só que os que frequentavam a reunião mediúnica não era nem 1% do centro. Ou seja, fica só fica um espiritismo sem espíritos para a maioria das pessoas, né? E sem evocação. É isso aí. Não, e a pergunta do Luciano eu diria que reunião que segue Kardec quase não existe. Reunião que segue um modelo que Kardec deixou praticamente inexiste. Hoje, e dando nome aos bois, tá? Porque quem criou o modelo de entender a mediunidade, praticar a mediunidade, que é feito nas 99% das casas espíritas, foi André Luiz e Emmanuel. Isso tem que ficar. Porque as pessoas chegam na casa espírita, já há ali uma história e uma rotina, né? Que ela já. A pessoa que chega e não conhece, jamais ela vai chegar contestando, criticando, questionando. Porque ela já pressupõe que aquilo ali é o que o Espiritismo ensina.
Então, naturalmente, à medida que ela vai se envolvendo com a casa espírita, o que ela faz? Ela repete aquele modus operandi, né? Aquelas falas. Então, a maioria das pessoas que eu converso, elas me dizem isso. Eu até então eu só repetia. Assistindo vocês foi que eu comecei a dar uma questionada, uma pensada, vendo os textos de Kardec. Mas o que é feito hoje nas casas espíritas não é Kardec, é Emmanuel e André Luiz. Que eles construíram, e não foi uma coisa assim, foi um projeto para esconder Kardec e substituir por outra coisa. Não foi uma coisa inocente. Porque foi uma coisa pensada. Por exemplo, o Emmanuel, a primeira coisa que ele faz é transformar o Chico numa espécie de santo, num beato, que... Por que ele faz isso? Porque quando eu construo essa ideia de médium, quase ninguém quer aquilo. Porque as pessoas admiram, acham lindo, choram, se emocionam, mas quem é que quer ter a vida que ele tinha? Então eu faço ele ter uma vida que ninguém vai querer ter. Então isso é uma maneira de eu afastar as pessoas da mediunidade. Porque a pessoa diz assim: olha, eu acho lindo, acho maravilhoso, mas não é para mim. Então por isso que ele forçou o Chico a ter aquela vida. Lembra que o Chico queria estudar e ele não deixava, né? Porque ele dizia o quê? Não, não, não pode estudar. Tem que psicografar e ajudar os necessitados. Não deixava estudar. E tinha uma vida de beato, né? Quem é que ia ter uma vida daquelas de sofrimento, de ter que viver 24 horas por dia para os espíritos ou para as pessoas que estão sofrendo? Ninguém aguenta isso. E nem tem obrigação de aguentar. Isso é uma coisa também muito importante. Isso não é virtude. Ninguém tem obrigação de abraçar os problemas do mundo. Ninguém tem essa obrigação. A lei divina seria um absurdo se isso fosse uma vida. Imagina todo mundo ter que ter uma vida assim. Eu não sou responsável pelas ações dos outros. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quer na sua vida. A minha tarefa é cumprir com as minhas obrigações. Não é eu abraçar as obrigações do outro, o problema do outro. Então eu crio uma ideia de caridade, de mediunidade assim, que é uma coisa, uma vida maluca, que ele não tinha vida, né? Ele vivia doente, ele vivia na miséria, ele vivia escravo da psicografia, escravo de mãe desesperada, escravo de gente doente, de gente necessitada. E tanto é que ele fez isso por quase 100 anos, morreu e os problemas continuam. Por uma razão muito simples, isso não resolve os problemas do mundo. Imagina a gente largar emprego, família, casamento, amigos, vida social, vida profissional, para abraçar os problemas do mundo. A gente vai enlouquecer, vai morrer no corpo e os problemas vão continuar, porque isso não vai mudar o mundo. Só que as pessoas acham que isso é virtude. Por isso que o movimento espírita, isso tudo é armado, tá? Por isso que o movimento espírita pensa que isso é virtude e por isso que Kardec não era virtuoso. O movimento espírita diz isso para mim, vocês devem ouvir também. Por isso que o pessoal diz assim, Chico viveu enquanto Kardec teorizou. Por quê? Porque as pessoas pensavam, bom, o Kardec não ficava lá atendendo todo mundo, tendo uma vida miserável. Então Kardec não era caridoso. Caridoso era o Chico. Porque eu desvirtuo a ideia da própria virtude. Mas por quê? Porque ninguém vai querer ter uma vida assim. Poucas pessoas vão ser fanáticas a esse ponto de ter uma vida maluca assim. Alguns vão ter. Mas a maioria vai dizer, ih, não é para mim, deixa eu largar disso. Daí a pessoa larga tudo, larga a mediunidade, larga o espiritismo, porque ela diz assim, eu não quero ter essa vida aí. Então essa foi a primeira tática do Emmanuel, né? Fazer o escravo dele, que era o Chico, ter essa vida terrível que o Chico teve, de sofrimento e limitação. Né? E a outra parte, quando a gente pega o André Luiz lá, a partir do Missionários da Luz, que o André Luiz começa a narrar as reuniões mediúnicas, ele já vai dando essa conotação, né? Que a casa, o que é uma reunião mediúnica de casa espírita? A reunião mediúnica de casa espírita, a pessoa, ela chega
na casa espírita, ela tem que passar por apostila 1, apostila 2, apostila 20, apostila 30, que é uma das coisas piores que o movimento espírita criou. Não estude por apostila, estude direto em Kardec. Aí ela tem que frequentar, aí depois de um tempo, que geralmente são anos, que aí a maioria desiste, ela entra na reunião mediúnica. Como é que funciona a reunião mediúnica? Todo mundo ali vai receber um espírito sofredor, e o cara, o doutrinador que está na ponta da mesa vai tentar levar aquele espírito sofredor para a luz. É isso. Só que aí o espírito se comunica, conta uma história, chora, grita, esperneia. O doutrinador vem, fala em Jesus, fala no Evangelho, manda ele para a luz. Próximo. Aí vem mais um, fala, grita, chora, esperneia, fala em Jesus. Próximo. Só que a pessoa não para pensar, que está participando desse circo, como é que eu sei que espírito que é? Se está falando a verdade, se tem algum sentido, se não é alguém mentindo, brincando, se não é uma encenação, se não tem análise crítica, racional. O espírito vem e diz assim: eu sou o José. Mas que José, meu filho? Eu quero saber que José. Eu quero saber o que tu está fazendo aqui, o que tu quer aqui. Eu quero saber o que você fez uma semana depois da conversa que a gente teve. Eu quero comparar as comunicações, eu quero a opinião dos espíritos superiores. Que era assim que Kardec fazia. Então é um outro modelo, que é um modelo que é modelo. Eu brinco que é modelo UPA, né? Modelo UPA. Tem lá uma quantidade X de fichas. Quanto mais espírito eu atender, mais eu tô ganhando a minha cadeirinha no céu, né? Então é assim. Atende espírito sofredor, próximo. Atende espírito sofredor, próximo. Atende espírito Mais sofredor, bônus próximo. horas, né? É? E a pessoa se acha o máximo. Conversa com ele. Eu já convivi. Esses médiums se acham o que seria do mundo se não fossem eles. E é um bando de... Se tiver espírito, que às vezes nem tem, porque um médium começa a fingir pro outro. Também tem isso. Se tem espírito, é um bando de espírito brincando, tirando sarro. Porque ali ninguém avalia, ninguém estuda, ninguém nada. Então, as pessoas não seguem Kardec, as pessoas seguem André Luiz e Emmanuel, que são inimigos do espiritismo. As pessoas precisam entender que André Luiz e Emmanuel são inimigos do espiritismo. O André Luiz, ele escreveu, se eu não me engano, 8 ou 7 livros, ele não fala em Kardec. Ele não cita Kardec. O Emmanuel, ele tem pavor. O Emmanuel, então, o Emmanuel, ele tem a capacidade de ele se coloca como a voz que responde as coisas, ele nem se pauta aí. Então as pessoas seguem Emmanuel e André Luiz e acham que estão seguindo Kardec. Então, esse é o preço, né? Quando a gente abandona uma ciência, significa que tu abandonou o critério. Se tu não tem critério, vale qualquer loucura, né? Vale qualquer coisa. Se reúne ali um bando de gente, quem for mais criativo, o pessoal vai inventando. É as casas espíritas hoje. Então, e aí vai falar em Kardec, as pessoas quase debatem. O que já prova que tem algo de errado, né? O grupo tem uma antipatia por Kardec, né? Que é uma coisa bem estranha. É engraçado isso que eu já passei por isso, vocês também, né? Que tem pessoas que ficam bravas da gente falar em Kardec, o que já denuncia, né? Porque por que as pessoas ficam bravas quando a gente fala em Kardec? Porque os espíritos que estão enganando elas sabem que se a pessoa estudar Kardec vai se livrar deles, né? Então eles inspiram a pessoa a ter antipatia por Kardec. Por isso que tem uma parte do movimento espírita que odeia Kardec, fala mal de Kardec, critica Kardec. Conheço vários, vários. Vocês não têm ideia, as pessoas me procuram, só para encerrar e passar para o Érico. As pessoas me procuram o Kardec Tube, me convidam para conversar, para tirar dúvida, para participar, para eu participar de grupos.
Eu participei já de grupos que eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O pessoal com raiva de Kardec no grupo. Graças a Deus, agora em 2025 eu já decidi, eu não participo mais, né? Chega uma hora que cai a ficha, né? Esse pessoalzinho mais maluco aí que tem Brasil e mundo afora, não participo mais, imagina. E a pessoa, ela quer outra coisa, né? E como o nosso projeto é em prol de Kardec, se a pessoa odeia Kardec, que é um direito dela, né? É um direito dela. É uma pena, mas é um direito dela. Mas eu não posso participar de um grupo assim, né? Que a pessoa não gosta de Kardec. E a gente não chama ninguém para vir para o nosso grupo, né? As pessoas que vêm, vêm porque querem, porque gostam, porque se interessam. A gente não obriga ninguém a ficar e nem chama. Então a pessoa, de repente, ela escuta, olha, o grupo lá do Michel e do Eric, eu curto outra coisa. Se a pessoa é ética, ela diz, não, eu vou procurar o que eu me afinizo. Maravilha. Agora, a pessoa que não é ética, ela quer entrar nos grupos e ela quer semear a divisão, a discórdia, ela quer mudar o grupo. Imagina, tem gente que quer convencer a gente a largar Kardec. Não vai conseguir, né? A pessoa vai ter que procurar outro grupo. Então é muito interessante. Passo para ti, Eric. Exatamente. Exatamente. Ah, tem aqui uma pergunta da Ana. Ela pergunta: as reuniões mediúnicas no tempo de Kardec eram públicas? Não. Kardec não fazia reunião pública, né? O que a gente está defendendo não é reunião pública. A gente tá o que a gente está defendendo é que as pessoas possam fazer reuniões familiares e particulares, né? Não tem e evocação, não tem nada. A gente não falou em nenhum momento de reunião pública. Na verdade, quem faz reunião pública é o movimento espírita brasileiro, né? Que você tem aquelas reuniões públicas de psicografia que o Chico fazia, né? Mas aí é só o médium especial que pode fazer isso, né? O Chico, o Divaldo, que faz psicografia pública, enfim. Agora, não os meros mortais, né? Enfim. Você pode fazer reuniões particulares, né? Em casa, mas não é uma reunião pública. Público seria aberto para todo mundo, né? Você tem um grupo em particular seu fechado, não é público. Agora, se ficar um centro com 200 pessoas e só 1% do centro participa das reuniões, isso aí vai ficar uma coisa que as pessoas vão se afastar, né? As, as pessoas por isso que tem muita gente que vai para Umbanda, vai para outras religiões, porque é mais fácil, né? O contato mediúnico. Se você fazer um espiritismo sem espírito, não faz sentido nenhum, né? Ou que só alguns privilegiados possam. Porque é isso, né? A ideia que o movimento espírita coloca é essa, só alguns privilegiados podem fazer reunião mediúnica, né? Como se fosse algo sagrado para ter medo, né? E é algo natural, né? Então não precisa ter esse medo, não tem nada demais. Mas não, a gente não está defendendo reunião pública, até porque tem a questão da influência do pensamento, né? Que tem no livro dos médiuns. Então essas reuniões públicas que o Chico fazia, né? Você vê a influência do pensamento ali, qualquer um pode entrar, atrapalha completamente a reunião. Por isso que Kardec recomendava reuniões menores, porque era mais fácil manter a comunhão de pensamento, né? Reuniões fechadas menores. Quando a reunião pública, você tem influência do pensamento ali, fluídica, você não tem. Vira uma bagunça, né? 2 minutinhos. Vamos ver o pessoal comentando aí no centro espírita que eu frequento, tem que estudar o livro dos médiuns, é o principal. Então
parabéns por fazer parte de um centro espírita raro, né? Porque o pessoal hoje estuda a mediunidade lendo Hermínio Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, O Consolador, André Luiz, Emmanuel, As Apostila, como é que é? Diálogo com as Sombras do Hermínio Miranda, Desobsessão do André Luiz, aquelas... Tem uma série, né, o Divaldo, que tem uma editora, o Divaldo, que tem uma editora, ele lançou uma série de livros que são como se fossem guias, né, para praticar a mediunidade. O centro espírita que eu frequentei por muitos anos estudava esses livros do Divaldo, que é sempre algo muito semelhante ao que o Chico já tinha feito, né? Aliás, essa é a especialidade do Divaldo, né? O Divaldo sempre escreveu coisas que o Chico já havia escrito, só que com outro linguajar, né? Há umas pessoas no meio espírita o denunciaram por plágio, né? Chegou a ser matéria no Fantástico. Ele nega. Então a gente não sabe se é algo intencional ou não, né? Isso a gente não tem como afirmar. A gente só tem como afirmar que houve essa história e que realmente os livros eles seguem uma mesma linha, só que com outras palavras, né? Que é a linha do pensamento que veio através do Chico, né? Pelo Emmanuel e André Luiz. O Manuel Filomeno de Miranda é um André Luiz mas tem ali tudo do André Luiz, né? Só que com algum desenvolvimento. Quem lê Tem um livro que eu lembro que eu estudava e eu ficava apavorado. Que as obras assustam, né? Porque como eles querem colocar a ideia de que quem só pode praticar a mediunidade tem que ser santo, porque eles se colocam como figuras de santo, né? Eu lembro que eu li, eu ficava apavorado com as descrições terríveis que o Manuel Filomeno de Miranda fazia. Tormentos da Obsessão, é um livro de terror. Aí quando tu presta atenção comparando com Kardec, tu diz, meu Deus. E as pessoas ficam apavoradas. Eu tenho pessoas que eu conheci que liam essas obras e diziam assim, eu não quero praticar mediunidade nunca. Porque é muita responsabilidade. Porque é a ideia que essas obras querem passar, né? Então, uma cultura que se criou durante o século XX, vai demorar para passar. As coisas têm demonstrado que esse modelo faliu, tanto que os centros espíritas é só as pessoas mais novas hoje no centro espírita, acho que devem ter uns 60 anos, né? A juventude espírita brasileira tem 60 e 65 anos. Então não tem mais jovem, porque a juventude de hoje não quer saber desse espiritismo aí. Então esse modelo está morrendo. Claro que o mundo de provas e expiações, o mal não dorme, né? Hoje a gente está tendo outras coisas invadindo o movimento espírita, que é o relativismo, o materialismo, a política está invadindo o movimento espírita, que é o que está na moda, né? As pessoas estão trazendo sociologia para dentro do centro espírita, né? A gente tem as Dora Encontro da vida que hoje ela traz esse lado mais da política e da sociologia e da pedagogia para dentro do espiritismo. Tem nada a ver com o espiritismo, mas ela traz, né? Ela tenta dar uma repaginada em Kardec. A fala dela é sempre mostrando um Kardec meio ultrapassado, com algumas coisas meio... E esse é um viés, né? Que está muito forte hoje no movimento espírita. Tem o viés do Haroldo, que é como se fosse uma última versão do chiquismo e do divaldismo, né? Só que mais pro lado do coach, do, 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 do cara que lida com as emoções. Então, essas maneiras de não seguir Kardec, elas se atualizam, né? Mas todas elas, quando comparadas com Kardec, a gente vê a força de Kardec. Por isso que ele é escondido. Kardec é escondido
odiado e escondido, porque se a pessoa lê Kardec, ela não resiste, né? Ela não resiste. Geralmente, eu tenho visto isso, eu vi muito isso em 2024. 2024 serviu para eu ter essa noção. A pessoa que lê Kardec e mesmo assim quer teimar contra Kardec, geralmente ela começa a abandonar a razão. É muito interessante. É muito interessante. Eu contei para vocês aqui no final do ano um grupo que eu conheci perto do final do ano, em que um dos participantes, quando ele não tinha mais argumento contra Kardec, ele disse assim: mas argumento, lógica e razão não é tudo. Veja que ele teve que jogar fora a lógica, o argumento, porque ele viu que por esse caminho não dava para enfrentar Kardec. Kardec é muito forte. A gente não para para pensar que Kardec é o segundo espírito mais evoluído que passou pela Terra depois do Cristo, né? Que o próprio Cristo era guia espiritual. Então, quando tu tem um espírito desse tamanho, é, quer dizer alguma coisa, né? E não é só pelo carteiraço, a obra mostra isso, né? A obra confirma isso. Por que a obra confirma isso? Porque ele fez algo que, passado mais de um século já, ninguém consegue superar. É impressionante, ninguém consegue superar Kardec. Toda vez que surge alguém dizendo, aí a gente vai ler e diz assim, a pessoa que diz superar Kardec não leu Kardec, isso é uma coisa interessante. É impressionante. Impressionante. Como a pessoa não consegue fazer algo melhor do que ele fez. Provando na prática o tamanho dele, né? Isso é uma coisa muito interessante. Bom, já estouramos o tempo. Semana que vem a gente vai estar aqui reunido para ler o próximo item. E aí já com o time todo, né? Já com o time todo, com o José, com o Lauro. O Lauro hoje, por conta da energia elétrica, não pode participar, mas quarta que vem a gente está reunido aí. Quero agradecer ao Eric, a todos que participaram, que tenham um bom resto de semana e a gente segue estudando Kardec. Uma boa noite a todos. É, como o Michel falou, né, o mal não dorme, né? Então, esse modelo rustenguista parece que está diminuindo, aí vem outros males, né? Deturpação política, sociologia pós-moderna, né? Que na verdade é pseudociência, relativismo, né? Enfim, como a Ana coloquei, né? É complicado. Mas a gente vai estudando Kardec e seguindo, né? Aqui só uma última pergunta do Weber, que coloca: o Chico era excepcional por conseguir manter mediunidade, manter comunicação mesmo perante uma multidão. Eu até coloquei que não é a faculdade que determina, né, simplesmente. Mesmo o Chico falam que ele era mecânico, né? Mas mesmo assim, não adianta ter uma faculdade mecânica, o que importa mesmo pois é, ele tinha a faculdade, mas ele praticava de maneira errada, né? Ele fazia reunião pública que não pode pela influência do pensamento, ele não criticava as comunicações que ele recebia, aceitava tudo passivamente, né? Ele era enganado, ele não buscava ser racional, enfim, então o que define um bom médium não é meramente a faculdade, é o fato do médium ser criterioso e também procurar melhoramento moral, mas ser criterioso também, estudar, enfim. O Chico não estudava, não era criterioso, então não, o que adianta ter uma faculdade com que adianta ter tanta faculdade e a psicografia vir com conteúdo cheio de erros, cheio de problema, né? Não, e tem alguns só para complementar essa pergunta do Herbert, tem algumas questões interessantes para analisar isso. Porque como não existia um controle das comunicações dele, provavelmente justamente sofria esse efeito, né? Esse efeito de ser público, aberto,
de ter uma grande quantidade de pessoas, pessoas de todos os tipos, né? Então, com certeza, se a gente tivesse tido um controle kardeciano, a gente veria os efeitos disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nota que com relação a conteúdo doutrinário, isso é uma coisa interessante. Com relação ao conteúdo doutrinário, era um desastre. A mediunidade do Chico com relação ao conteúdo doutrinário era um desastre. Era exatamente um médium obsediado, fascinado pelo Emmanuel, né? Só que é interessante que em muitos casos que era algo que não era conteúdo doutrinário, mas era carta pessoal, né? Mensagem pessoal de um filho para uma mãe. Aí olha que interessante, parece que aí o Emmanuel, que era o fascinador, ele não interferia. É uma coisa interessante, ele não interferia. Porque muitos estudos, até tem um estudo, né, que foi feito pela academia, analisando a veracidade dessas cartas, né? Vejo que não é conteúdo doutrinário. Elas mostraram o grande grau de assertividade das cartas, né? Então parece que nessa parte o Emmanuel, como fascinador, ele de alguma maneira ele não conseguia interferir ou não queria. Porque na parte doutrinária ele não deixava o Chico receber o do espírito, né? Ele estava sempre no comando. Mas nessa parte, talvez, por isso que eu digo, como a gente não teve um estudo kardeciano, a gente não sabe, né? A gente só está aqui conjecturando. Mas talvez, nesse tipo de caso, os espíritos verdadeiramente bons abriam uma exceção, né? Eles não permitiam que o Emmanuel agisse por conta daqueles pais, daquela família, realmente receber, que talvez essa fosse realmente a missão do Chico, né? A missão dele era usar a mediunidade para naturalizar a conversa com os seres que partiram, os entes queridos, né? Não era para ficar escrevendo livros sobre espiritismo. Então, essa parte que era a objetivo dele, parece que aí o Emmanuel tinha menos interferência. Olha que coisa interessante. Isso é muito interessante. Mas a gente não tem o 100% de certeza, porque não havia um estudo e um controle kardeciano para a gente saber analisar, né? Então a gente nunca vai saber ao certo o que acontecia, né? Mas o que a gente sabe é que esse modelo que ele fazia gera vários problemas, né? E uma delas é isso, a questão da interferência de quem está ali na volta. Isso atrapalha a comunicação. Então, isso com certeza, mas a gente não vai ter, né, como hoje, como estudar, né? Porque passou e era uma época de fanatismo tal que ninguém estudava, ninguém analisava. O Chico falava, era verdade e pronto. Então a gente não, muito dificilmente a gente não vai conseguir nunca descobrir o que realmente acontecia a fundo, assim, né? Porque se perdeu, não tinha estudo. Mas o que a gente sabe é que não dá para deixar se repetir. E é interessante porque não se repetiu, né? Isso é uma outra coisa interessante. Não surgiu outro Chico. Isso é uma coisa muito interessante. A impressão que dá é que aquilo ali, aquela tragédia ali aconteceu e não conseguiria haver outro, né? Embora muitos tentem, né? Engraçado que muitos querem ocupar aquele lugar, né? Assim como muitos querem ocupar o lugar do Divaldo. Elas querem, mas não tá dando certo. Então o próprio movimento espírita tá rachando em 1000 pedaços, né? Em 1000 fragmentos. E é interessante porque desse racha, Kardec tá voltando forte. Olha que interessante. A gente não sabe ao certo os planos de Deus, né? Para ter permitido que tivessem feito tudo o que fizeram com o Espiritismo no século XX. Mas a gente percebe que no século XXI o ar é outro, né? Então, só para complementar. Exatamente, né? Aqui é a NERIC, né? Ainda hoje, né? Não se pode criticar, né? E as pessoas confundem crítica de ideias com crítica pessoal, né? Como se a gente estivesse falando mal da pessoa, e não é, né? A gente está falando das ideias aqui. E só para o Ebert, esse capítulo aqui que eu falei, da influência do meio, né? Se você ler, você vai ter entender melhor a questão que eu falei. Né? Realmente,
esse modelo que o Chico fazia de reunião pública atrapalha, porque eram muitos pensamentos ali, né? E influenciando. Aí vira uma bagunça, né? Os fluidos e os pensamentos. E não fazer vocação, enfim. Então era totalmente fora do modelo kardeciano que Kardec propôs, né? Mas, enfim, a gente fez 1 hora, né? 1 hora e 10 já. Então, eu queria agradecer. Agradecer. O Michel tem mais alguma coisa para falar? Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam, né? Vamos estudar Kardec, né? Tem todas as obras no Kardecpedia. E é isso, até a próxima.